Olá! Esta apresentação é referente à matéria Teorias do Direito, a qual tem como docente o professor Fausto, da Faculdade MED, mais precisamente para a conclusão do respectivo semestre letivo do PPGD IMED, tendo como discente eu, Juscelino Tramontim, beleza? O tema que será tratado na presente apresentação é referente à Teoria dos Direitos Fundamentais, de Robert Alex. Este conceito, por sinal, muito usado por inúmeros aplicadores do direito. E agora a gente vai, a partir de agora, ver a distinção entre regras e princípios. Um dos pontos mais importantes da teoria de Alexis é a distinção entre princípios e regras, utilizadas para analisar a estrutura das normas de direitos fundamentais. Segundo o autor, essa distinção é a base da teoria da fundamentação no âmbito desses direitos, a chave para a conclusão de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. Sem essa distinção, não pode haver nenhuma teoria adequada sobre as restrições e as colisões entre direitos, nenhuma teoria suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico. Por isso, Alexis afirma que essa distinção é uma das colunas mestras do edifício da teoria dos direitos fundamentais. O autor faz também uma distinção precisa entre regras e princípios e uma utilização sistemática dessas diferenças em sua teoria. O método adotado não é em relação ao grau de generalidade ou abstração das normas, como é usualmente descrito pela doutrina tradicional. Trata-se de uma distinção qualitativa. Isso porque, segundo a concepção de Alexis, princípios são mandamentos de otimização, ou seja, normas que ordenam que algo seja feito na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. Por outro lado, regras são mandamentos definitivos, ou seja, normas que só podem ser cumpridas ou não, sendo realizadas por meios da lógica, tudo ou nada. Isso implica formas diversas de solucionar conflitos entre regras e colisões entre princípios, enquanto as regras devem ser solucionadas por meio de subsunção. A colisão entre princípios deve ser resolvida por meio de sopesamento. Beleza? Um conflito de regras só pode ser solucionado de duas maneiras. Primeiro, por meio da introdução da cláusula de exceção em uma das regras, eliminando desse modo o conflito, ou por meio da declaração de invalidade de uma das normas. Isso ocorre porque o problema está localizado no plano da validade, o que não é gradual. Uma norma vale ou não vale juridicamente, simples assim. Regras garantem deveres definitivos, não podendo existir graduações nesse sentido. Por isso, o conflito entre regras deve ser resolvido por subsunção, aplicando-se integralmente uma determinada regra para o caso. A outra será necessariamente declarada inválida no caso de incompatibilidade total entre as normas e estará fora do ordenamento jurídico. Já a colisão, por sua vez, de princípios, é solucionado de forma distinta, quando dois princípios entram em colisão. Um deles tem que ceder perante o outro. Entretanto, isso não significa que exista a declaração de invalidade de um princípio, diante de certas circunstâncias do caso concreto. Um princípio precede o outro. A dimensão a ser avaliada não é de validade, mas sim de peso de cada princípio. Por isso, essa colisão deve ser resolvida por meio de sopesamento. É necessário considerar também as variáveis presentes no caso concreto, para atribuir pesos a cada direito e avaliar qual deverá prevalecer. A avaliação dos pesos dos princípios deverá levar em conta o seguinte raciocínio: quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância de satisfação do outro. Após sopesá-los, chega-se a uma relação de procedência condicionada. Isto é, sob certas condições, um princípio precede o outro, sob outras condições. Essa precedência pode ser estabelecida inversamente. A partir dessa distinção, se estabelece uma das teses centrais do livro. Os direitos fundamentais têm natureza de princípios e são mandamentos de otimização, o que implica a máxima da proporcionalidade, com suas três máximas parciais: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Tranquilo? Nosso caso analisado, e para nossa matéria foi solicitado que apresentássemos um caso concreto para uma análise. Então, o nosso caso analisado, ou seja, a decisão judicial analisada, é referente à decisão do STF que veio a restringir operações policiais em comunidade do estado do Rio de Janeiro, em épocas de pandemia, que é essa época que a gente está vivendo atualmente. Eu falo aqui da ADPF 635, mas a crítica principal recai na teoria apresentada, essa que a gente acabou de apresentar, uma vez que o STF, na decisão, defende a vida da comunidade, relatando que sempre que há confrontos com policiais dentro da comunidade, vidas são ceifadas. Por outro lado, também a comunidade necessita de segurança. E em se retirando o policiamento daquele local, há um conflito entre direitos fundamentais. De um lado, a vida, de outro, a segurança. Portanto, no momento em que o STF protege a vida, deixa desprotegida a comunidade de um direito fundamental, que é a segurança. Ou seja, temos dois pesos e duas medidas. Nesse sentido, em que pese as argumentações, entende-se que há, neste caso, a intervenção judicial em atos praticados pelos demais poderes, em que são eleitos pelo povo, sendo tal intervenção antidemocrática. Também a falta de conhecimento e expertise do Poder Judiciário para intervir em questões técnicas, o que demanda um intenso debate público. Ou seja, o poder local, por parte do Executivo, poderia tomar as medidas necessárias para solucionar os problemas naquela comunidade, sem a intervenção, propriamente dito, do Poder Judiciário. Então essa seria a nossa crítica nessa ADPF 635. Então eu sou Juscelino Tramontim e espero que o tema apresentado esteja de acordo com as expectativas do referido curso. Ok? Muito obrigado.